Você acredita em anjos? Dizem que eles são protetores e até mesmo nossos melhores amigos em alguns momentos de angústia. Algumas pessoas acreditam que os anjos estão nos acompanhando o tempo todo. Outras pessoas acreditam que existe um anjo da guarda para cada pessoa, um anjo criado por Deus especialmente para proteger você. A angelologia é tão complexa quanto a demonologia e é impossível falar de uma sem também pronunciar a outra. Afinal de contas, os demônios, segundo os estudos teológicos, são anjos caídos. Logo, quando falamos em angelologia, também acabamos falando sobre os anjos caídos que se tornaram demônios. Existem muitas indagações e questionamentos acerca deste universo tão complexo. Afinal de contas, quem são os anjos? Eles realmente existem? No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco a história dos anjos e também ver a lista dos 4 anjos que são considerados os mais poderosos dentro da crença judaico-cristã. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Seres divinos criados pelo próprio Deus. A angelologia aponta os anjos como uma das obras-primas do Criador do Universo a partir da crença judaico-cristã. Na fé cristã, os anjos são considerados apenas alguns auxiliares de Deus e dos homens. Desde a antiguidade, os gnósticos prestavam adoração aos anjos. Na Idade Média, as bruxas e todos aqueles que praticavam magia prestavam culto aos anjos, e nos dias de hoje, com os rituais cabalísticos, também se prezam bastante a adoração angelical. Porém, para os cristãos, os anjos são apenas assessores de Deus e que estão a serviço dos homens. Portanto, eles não podem ser adorados. Para alguns angelologistas, os anjos não existem desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento da criação do mundo. A Bíblia não indica com precisão em que parte os anjos foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra, segundo podemos ver no livro de Jó, no capítulo 38, nos versículos 4 e 7. Também no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, e também no capítulo 2, versículo 1. Algumas pessoas se perguntam: quantos anjos existem no universo? Segundo a crença judaico-cristã, não podemos definir um número exato de anjos. Porém, a Bíblia Sagrada nos fala sobre legiões de anjos. Sabemos que um exército compreende uma grande quantidade. Uma legião compreende um número muito grandioso. Há quem acredite que Deus criou todos os anjos de uma vez só, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se como homem. E como podemos definir um anjo? Primeiro ponto, eles são seres espirituais, incorpóreos. Eles não têm corpo físico, mas podem assumir uma forma corpórea. Por exemplo, podemos ver isso no capítulo 18, no versículo 19, do livro de Gênesis e outras citações bíblicas. Segundo ponto, os anjos são imortais. Os anjos não estão sujeitos à dissolução, ou seja, nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva de Deus e depende da sua vontade. Terceiro ponto,
Os anjos são poderosos, dotados de um poder sobre-humano. São uma classe de seres criados superiores aos homens. Contudo, esse poder tem seus limites estabelecidos, não são onipotentes. Quarto ponto: os anjos são seres muito velozes. O pensamento que deve ser destacado é que os anjos, cuja residência supostamente era nos céus, podiam instantaneamente aparecer em defesa e a mando do seu Senhor para defender algum ser humano ou simplesmente trazer uma mensagem divina. Como essas legiões de anjos poderiam passar com tal rapidez do céu até o triste Getsêmani ultrapassa nosso entendimento. Sabemos apenas que a possibilidade do fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente impressionante. Com certeza, o fato mais marcante da angelologia foi a queda de Lúcifer e outros anjos que se rebelaram contra Deus, iniciando assim, segundo a crença judaico-cristã, uma grande batalha que é travada até os dias de hoje. Muitos teólogos cristãos acreditam que deuses como da mitologia egípcia e da mitologia grega são na verdade manifestações de anjos caídos. Isso vai ficar para um outro vídeo, porque é um assunto muito amplo e complexo. Antes de apresentarmos os 4 anjos que são considerados mais poderosos da mitologia judaico-cristã, vamos ouvir uma definição mais detalhada sobre os seres angelicais com o nosso convidado especial, David Eric. Olá, sobrinhos da creche obscura, aqui é o David Eric e hoje, ao lado do tio Lu, falaremos um pouco sobre os anjos dentro da mitologia judaico-cristã. Então, vamos lá. Anjo, do latim angelos e do grego angelos, mensageiro. Acredita-se que eles são os seres mais poderosos do universo, abaixo de Deus. Eles são como uma Liga da Justiça ou um X-Men celestial. Segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são criaturas espirituais, conservos de Deus como os homens, que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Na iconografia comum, os anjos geralmente têm asas de ave, um ralo e têm uma beleza delicada, emanando forte brilho. Por vezes são representados como uma criança, por sua inocência e virtude. Os relatos bíblicos e a hagiografia cristã contam que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos, e a crença corrente nessa tradição é que uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação a Deus. Os anjos são divididos na seguinte hierarquia. Os que são chamados assim, somente pelo nome anjo, são apenas mensageiros. Eles levam a palavra de Deus até os homens e executam o trabalho no mundo físico. Por exemplo, um anjo fez pão para o profeta Elias. Arcanjos são os guerreiros, são os militares celestiais. Eles organizam as hordas para cumprimento de um propósito maior de Deus. Foram convocados, por exemplo, o arcanjo Miguel para a batalha contra Lúcifer, conforme relata o livro de Judas. Querubins possuem uma patente superior aos arcanjos e são encarregados das maiores responsabilidades do reino celestial. São como coronéis de uma brigada militar. Eles que prestam contas dos serviços executados por cada grupo celestial. Serafins. Quando se fala que Deus está cercado por seus anjos, eles são o que de fato ficam ao lado dele. Diferente dos demais anjos, eles são exclusivamente envolvidos nos assuntos divinos, não compartilhando o mesmo convívio com os outros anjos, pois estão sempre ao lado de Deus e assim são retratados. São os únicos anjos com 6 asas que nunca mostram o rosto, pois suas asas têm que cobrir seus olhos, para não serem ofuscados pela luz de Deus. Como retrata no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a fonte primária ao estudo dos anjos são as citações bíblicas, como quando 3 anjos aparecem a Abraão em Gênesis, capítulo 6, versículo 1. Embora existam apenas sugestões ambíguas para a construção de um sistema como se ele tivesse desenvolvido em tempos posteriores. Isaías fala de serafins,
Isaías 6, capítulo 2. Outro anjo acompanhou Tobias. A Virgem Maria recebeu uma visita angélica na anunciação do futuro nascimento de Cristo. E o próprio Jesus fala deles em vários momentos, como quando sofreu a tentação no deserto e na cena do Horto das Oliveiras, quando o anjo lhe fortaleceu antes da paixão. Os anjos são ainda figuras importantes em muitas outras tradições religiosas do passado e do presente. E o nome anjo é dado a miúde, indistintamente, a todas as classes de seres celestes. Os muçulmanos, zoroastrianos, espíritas, hindus e budistas, todos aceitam como fato a sua existência, dando-lhes variados nomes. Mas às vezes são descritos como tendo características e funções bem diferentes daquelas apontadas pela tradição judaico-cristã, essa mesma apresentando contradições e inconsistências, de acordo com os vários autores que se ocuparam desse tema. Além disso, a cultura popular em vários países do mundo deu origem a um copioso folclore sobre os anjos, que muitas vezes se afastam bastante da descrição mantida pelos credos institucionalizados dessas regiões. Agora confiram com o tio Lu a lista dos 4 anjos mais poderosos da mitologia cristã. Em quarto lugar, Metatron, um anjo serafim, tido como supremo na tradição judaica e em algumas tradições antigas cristãs, também era chamado de príncipe dos serafins, o porta-voz tanto da vida quanto da morte, sendo uma das figuras mais importantes da mística judaística. Ele também é chamado como o escrivão divino, aquele que escreve todas as palavras de Deus. Há quem o chame de anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade. Em terceiro lugar, Rafael. Rafael também é conhecido como São Rafael Arcanjo. É o nome de um arcanjo comum às religiões judaica, cristã e islâmica, responsável por executar todos os tipos de cura. Enviado por Deus para curar em seu nome, Rafael significa Deus cura em hebraico. Acredita-se que Rafael é o ceifador, anunciador dos fins do tempo e do juízo final. Alguns estudiosos afirmam que o arcanjo Rafael foi enviado ao Egito durante a Páscoa. Seria ele enviado por Deus para assassinar os primogênitos durante as pragas que eram lançadas sobre o Egito. Por esta razão, ele também é conhecido como o Anjo da Morte. Em segundo lugar, Gabriel. Ele é considerado o mensageiro de Deus na Terra. Aparece pela primeira vez numa menção do livro de Daniel, na Bíblia hebraica. Na religião islâmica, acredita-se que Gabriel foi quem levou as palavras do Alcorão para o profeta Maomé. Ao anjo Gabriel foi confiada a missão mais alta que jamais havia sido confiada a ninguém: anunciar o nascimento do Filho de Deus. Por isso, é muito admirado desde a antiguidade. O termo de apresentação quando apareceu a Zacarias para anunciar-lhe que ia ter um filho pelo nome de João Batista foi esse: Eu sou Gabriel, o que está na presença de Deus. E isso está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 19. Nas tradições judaicas, ele é conhecido como o chefe dos 4 anjos favorecidos e o Espírito da Verdade. Em primeiro lugar, Arcanjo Miguel. Em hebraico, Miguel significa aquele que é similar a Deus. Em outras traduções, significa quem pode se opor a Deus. Acredita-se que o Arcanjo Miguel foi criado justamente para combater a Lúcifer quando o mesmo se rebelou contra Deus. Ele é considerado o arcanjo de guerra mais poderoso do céu, que lidera legiões e legiões de outros anjos na luta contra demônios e todos aqueles que se opõem a Deus. Na Epístola de Judas, Miguel é citado especificamente como arcanjo. Na Bíblia hebraica, no livro de Daniel, Miguel é apresentado como o protetor de Israel,
e ele também é chamado como um dos primeiros príncipes. Há quem acredite que no dia do juízo final acontecerá uma grande batalha chamada Amargedon, onde Miguel vai batalhar face a face com Lúcifer e será considerada a maior batalha de todos os tempos. Em breve, voltaremos falando com mais detalhes sobre anjologia e a história de cada anjo que se destaca nesse assunto tão complexo. Gostaríamos de agradecer a participação especial do David Eric e que agora vai passar um recado muito especial para você que acabou de assistir a esse vídeo. Meu nome é David Eric e eu convido você para entrar no meu canal e visitar os conteúdos que eu apresento por lá. São de terror, suspense, contos, creepypastas e muito mais. Você vai gostar. Acessa lá, youtube.com/davideric. Até a próxima, obrigado. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da creche de crianças obscuras do Tio Lu. Mais uma vez, eu quero convidar você a se tornar um patrocinador do nosso canal e participar do grupo exclusivo para patrocinadores no WhatsApp. Com apenas $1 por mês, você já começa nos ajudando bastante. Clique no link que está aí na descrição do vídeo e vá direto para a página do Patreon. E assim, você vai contribuir para que esse canal permaneça no ar. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.